seguinte, eu peguei 2 frases do livro Coragem, psicografado por Franciscano Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Eu peguei só 2 frasezinhas onde Emmanuel diz: a vida é luz, doação, alegria e movimento. Prestem atenção. Aí na outra frase ele diz: a morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Então, a gente tem mais que viver a vida verdadeira como ela deve ser vivida, certo? Porque a vida é o quê? Luz. E tudo que é luz é bom. Quando você desenvolve seus potenciais espirituais, quando você desenvolve os seus potenciais morais, você se torna uma luz. Você se tornar-se a luz é tornar-se um referencial para os outros. Porque os outros, todos nós, né? Observamos muito o outro. Não é assim? Nós não nos observamos muito o outro. E aí, quando você consegue desenvolver em você essa luz, que nada mais é do que a evolução dos seus sentimentos, a troca dos sentimentos negativos pelos sentimentos positivos, pelas palavras de amor, ao invés das palavras de ódio, você então se transforma nesse ponto de observação do outro, e o outro muitas vezes vai lhe copiar. Claro, muitas vezes eles vão também falar mal por conta do orgulho deles, do egoísmo deles e da inveja. Porque realmente tem uma coisa que é bem interessante e que é uma coisa bem simples, que diz assim: só se atira pedra nas árvores que colocam frutos. Então, você sendo uma pessoa que está desenvolvendo, não é preciso estar desenvolvendo todo agora, não, mas já desenvolveu alguns potenciais da alma, você então vai levar umas pedradazinhas, que é justamente as críticas, né? É aquela crítica assim, tem assim, eu já escutei isso, gente, não estou dizendo que eu sou iluminada não, mas não sou mesmo, ainda tenho muito, 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 muito pela frente. Mas eu já escutei assim, pessoas dizer comigo: olha só, ela só quer ser santa. Aí, por quê? Porque a gente chega numa etapa da nossa vida em que a gente é gentil. E a gentileza é algo primordial para que a gente viva bem conosco mesmo e com o outro, não é? Mas as pessoas sempre interpretam de acordo com os seus sentimentos. Então, veja bem, a pessoa que não tem condições ou não arregimentou para si essa capacidade de gentileza, quando ela vê alguém gentil, ela critica. Aí você diz assim: ah, mas será possível? Eu faço tanto, e o pessoal fica... Não é fazer tanto. Você vai ser sempre criticado. Desculpa aí que eu vou tomar uma aguinha. Você vai ser sempre criticado. Não se preocupe. Isso faz parte até, vamos dizer assim, do incentivo para que você seja o quê? Persistente e determinado naquele seu propósito nessa existência. Então, a vida é luz, como Emmanuel fala, é doação também, é você doar-se. Não é doar só uma cesta básica, uma roupa, esse negócio, é você doar-se. É você ser uma pessoa que se preocupa com o outro, com o bem-estar do outro. E você ajuda aquele outro da forma que você consegue ajudar, né?
Eu sempre falo que se você tem tempo suficiente, ao invés de você estar perdendo com coisas que não têm futuro, visite um orfanato, visite um abrigo de idosos. Tem tantos idosos necessitados de você escutá-los. Não precisa você chegar lá, encher-los de presente e dizer, não. Basta você emprestar o seu ouvido para eles, se interessar pelaquela conversa dele, pelaquela história dele. Isso já vai causar um impacto nele de sentir-se uma pessoa que alguém está prestando atenção nele. Porque o maior problema dentro dos abrigos de idosos é o abandono mesmo. Os parentes chegam e colocam lá e se comprometem de visitar, de prover algumas coisas que o abrigo não tem, mas só gente que quando coloca, consegue a vaga, deixa seu idoso lá e não vai mais lá. Não são todos não, mas são só alguns que prestam assistência. Então, se você tem um idoso, eu não sou contra de você colocar numa casa de longa permanência, mas providencie tudo de bom para esse idoso que você colocar lá, para ele se sentir digno, para ele se sentir cuidado, amado, entende? Vá visitá-lo, leve ele para passar o final de semana com você em casa, leve ele para passear, para ir no restaurante. Isso vai fazer com que ele tenha uma qualidade de vida e ele tenha esse final de existência aqui na Terra de uma forma prazerosa. É tão simples, né? Não requer muita coisa, não. Não precisa levar para o melhor restaurante da cidade, não, gente. Se levar ali no cachorro-quente, ele já está satisfeito, entendeu? Se levar ele para sentar num banquinho daquele na praia, só para ele ver o mar, as ondas do mar indo e vindo, para ele aquilo ali já é... Olha, ele vai dormir tranquilamente à noite quando chegar. Então, a doação é essa. Doar-se, doar a sua força de trabalho, mas principalmente doar teus sentimentos. Isso é que é bom, gente, você não imagina. Muitas vezes as pessoas dizem assim, trabalho voluntário, mas eu não vou ganhar nada. Ganha, gente, como ganha? Ganha conhecimento, ganha experiência, ganha créditos com a espiritualidade. E você ganha para você mesmo, porque muitas vezes você até tem problemas de saúde, mas quando você começa a se dedicar ao outro, você esquece os seus problemas de saúde, porque você vai ver que tem tanta gente com problemas bem maiores do que o seu, que aí o seu ficou aqui tão pequenininho que você vai sentir vergonha de reclamar, de se maldizer. Eis a questão. E vida é alegria. Gente, alegria não tem coisa melhor. Alegria, sorrir, conversar, dar gargalhada. Mas também tem que ver onde é que tá, né? Você não vai conversar e dar gargalhada dentro de um hospital, né? Não tem como. Mas sorrir é algo fantástico. Você pode estar triste, enjoado, ter passado por um problema, mas se você conseguir sorrir, achar graça em alguma coisa, ou sentir prazer por alguma coisa que faz com que você sorria, ou então ser cumprimentado por alguém com um sorriso e você retribuir o sorriso, isso já vai começar a atuar em você, que você vai deixar de lado a tristeza, deixar de se achar tão pequenino. A alegria é algo fantástico. Eu digo porque eu desde pequena que eu sou assim. Só que tem pessoas que, vamos dizer assim, recrimina, né? Tem pessoas que acham que porque você fala sorrindo, porque você fala com todo mundo sorrindo, fala com todo mundo, abraça todo mundo como seu irmão, porque quando a gente sorri e abraça o outro, você está fazendo aquilo
que Jesus ensina, que é amar o outro. O abraço é algo que expressa uma sensação para você e para o outro de bem-estar. Quando você abraça, você dá um passe no outro, é uma troca de energia. E se as energias são boas, meu filho, aí ainda é melhor. Né? Então, você precisa viver a vida sorrindo, mas com seriedade, no sentido de obrigações cumpridas, deveres cumpridos, certo? E ter responsabilidade pelas coisas. Você ser responsável, ser honesto, não quer dizer porque você não possa sorrir. Eu falo sempre que as pessoas colocam Jesus muito sério, carrancudo, e não é, gente, ele não era assim. Vocês já viram alguém feliz de cara feia? Não. Jesus era pleno de felicidade. Um espírito altamente evoluído, né? Como diz o mundo espiritual, é o governador da Terra. Ele é o responsável por essa questão espiritual da Terra, moral. Com a equipe dele, uma equipe muito grande. E ele era sorridente, sim. Ele conversava com as pessoas, ele sorria, ele brincava. Eu tenho uma fonte que diz que ele jogava até bolinha com as crianças. Aquelas bolas feitas de tecido, que eles, ou era de couro, de pele, de alguma coisa, que eles faziam umas bolinhas para ficar jogando. Então, Emmanuel também fala que a vida é movimento. Você tem que se movimentar. E nós temos que nos movimentar na energia do amor. Porque se você se movimentar na energia do desamor, você vai ser uma pessoa insuportável, intragável. Aquela pessoa que quando chega no ambiente, está todo mundo conversando, quando ela chega, todo mundo se cala e diz Ave Maria, 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 e sai de perto. Por quê? Porque essa pessoa se movimenta na energia da ganância, do egoísmo, do preconceito. Não tem coisa pior, gente. Ai, meu Deus do céu. Quando a pessoa se movimenta, né, dá movimento na sua vida com preconceito, sendo preconceituoso com tudo. Até pode ser só um preconceito, mas ele é tão preconceituoso que ele se torna uma pessoa insuportável. Né? O problema é que ele nem percebe, não percebe, que é insuportável porque ele se acha. Ele acha que é o certo, certo? Quase sempre são pessoas muito sérias, quase sempre são pessoas que por isso, cheio de convenções sociais. Eu sempre falo, as convenções sociais afastam as pessoas umas das outras. Né? Porque quando eu digo assim, não, a sociedade não permite que eu abrace um homem que não seja o meu marido ou meu filho, eu estou sendo preconceituoso e estou gerando uma energia negativa. Por quê? Porque eu estou indo de acordo com essa convenção social que criaram, em cima justamente de preconceitos, em cima de conceitos maléficos, levado por quê? Pela maldade, pelo ciúme, pelo egoísmo, pela inveja. Tudo isso vai gerando determinados comportamentos ditos normais, criados justamente pelas convenções sociais. Isso afasta. Né? Eu não tenho medo. Não, eu não me privo de abraçar alguém. Eu só não abraço alguém quando eu não gosto dele. Aí eu não vou ser falsa. Não vou ser uma pessoa hipócrita. Né? Abraçar alguém e não gostar. E eu não gosto dele. Então, ou dela. Não, eu não faço isso. Eu abraço quem eu gosto. Claro.
Porque a gente tem que amar o inimigo também, mas a gente não é obrigado a estar de braço dado com o inimigo, porque quase sempre nós não somos inimigos deles, mas eles são nossos inimigos. Ou seja, na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão puxar o tapete da gente, eles vão caluniar, eles vão jogar em cima de nós energias negativas que pode chegar, a gente pode até adoecer. A energia negativa, quando você não tem um preparo mental, espiritual, você não é uma pessoa que já desenvolveu um pouco a sua espiritualidade, você então fica como uma esponjinha. As pessoas jogam aqueles fluidos negativos, você absorve tudinho e isso gera muitas vezes doença. De repente a pessoa está boazinha, daqui a pouco. É o chamado olhado antigamente, no tempo da minha avó, que ainda hoje se fala, né? O olhar. O olhado é o quê? O olhar mal. Né? Aí causa o quê? Causa uma indisposição material, mas também uma indisposição espiritual. A pessoa às vezes até fica de cama, né? E não sabe por quê. Então a gente tem que se movimentar no amor. Quando a gente se movimenta na energia do amor, a gente cria um campo ao nosso redor protetor, que todas essas energias negativas batem e voltam. Voltam para quem? Para aquele que emitiu a energia negativa. Eis a questão. É dando que se recebe. Se eu dou amor, eu recebo amor, né? Mas se eu dou energia negativa, eu vou receber o que de volta em dobro. Depende da minha intenção, porque eu joguei aquela energia negativa no outro. E como Emmanuel classifica que a morte é sombra, é o contrário da luz. Como ele diz que a morte é egoísmo, porque não existe, a gente acha que só existe um tipo de morte, a morte do corpo físico. E não é, gente. Tem vários tipos de morte. Você pode matar alguém quando ele está com um projeto fantástico para ele. Aquilo é primordial para ele, aquilo faz parte ele vai viver aquilo, ele está vivendo aquilo e você chega e bota um balde de água gelada em cima da pessoa, né? Ou então você cria empecilhos para que ele não realize aquilo. Muitas vezes até os próprios familiares, os parentes. Porque os nossos maiores inimigos estão dentro de casa. Por quê? Porque muitos de nós reencarnamos na mesma família para poder atar esses laços, né? Aprender a se amar. Mas muitas vezes a gente não consegue, porque o ódio que existia era tão grande que não conseguiu ser debelado. Aí quando reencarna, quase sempre tem aquelas questões que pode olhar nas famílias. Mas tem 4 irmãos. Aí tem um que não quer nada com nada. Tem outros que só entram na droga e pronto, não quer também. Aí tem o trabalhador, aquele que trabalha, que é responsável. Tem o trabalhador físico, ou seja, que é aquele que vai desempenhar tarefas que requer a força física dele. E tem o trabalhador que requer a questão intelectual, o conhecimento intelectual. Então, muitas vezes, um daqueles não consegue nada. Não, aí ele faz o quê? Ele vai emitindo o quê? Deixando-se levar pela inveja, pelo ciúme. Por quê? Porque os pais, muitas vezes, começam a encher de elogios aqueles filhos que conseguem algum sucesso em alguma coisa, né? Na profissão. E aí, o que acontece? Aquele que não quer nada com nada, ele começa a deixar fluir nele a inveja e o ciúme. E isso pode levar ele a criar barreiras para que aqueles não consigam, vamos dizer assim, ascender mais nas suas profissões,
Muitas vezes o casamento, tem tanto irmão que muitas vezes é, conquista a cunhada e destrói o casamento do irmão, porque por inveja muitas vezes, né? Nem porque ama a mulher, não. A mulher que é boba, acha que é. Então, esse desalento, essa pessoa que acha que nada presta, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, para que é que eu estou aqui, eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui. Essa vida é uma vida de sofrida, mas não é uma vida sofrida. A vida sofrida todos nós temos, porque nós enfrentamos muitas barreiras, nós enfrentamos muitas dificuldades que são criadas por nós mesmos nessa existência e em outras existências passadas. E nós precisamos refazer aquilo. E vem com sofrimento porque a gente não aceita. Hoje eu estou num patamar evolutivo melhor, então eu não aceito de estar passando por determinadas coisas, porque eu sou muito boazinha. Eu sou um anjo de candura. Eu não posso estar passando por essas dificuldades, né? Que outra pessoa que eu acho, fulana, veja, fulana era que devia estar passando por isso que eu estou passando, porque ela é uma pessoa egoísta, é isso, é aquilo outro. Não é assim? Eu sou boazinha. Eu sou um anjinho. Quando na realidade nós somos bonzinhos agora. Em outras existências a gente era umas pestes. Então, o maior inimigo também nós somos nós mesmos. Eu sou a minha maior inimiga, certo? Quando eu desisto de realizar algo por preguiça, por falta de coragem, porque eu acho, não vou fazer isso não, entendeu? E a inércia justamente está parado, não pode. Onde é que tem vida, onde não tem movimento? Onde não tem movimento, só tem morte. O exemplo é o seguinte, um rio. Um rio, ele está correndo sempre. Ele está passando pelos obstáculos, tudinho, para chegar no objetivo dele, que é o quê? Desaguar onde? No mar. Ou desaguar num rio maior, para que aquele rio maior vá para o mar. Então ele vai fazendo aquilo e ele se movimenta. E nesse movimento, as águas dele se tornam límpidas, propícia para os peixes, as plantas aquáticas. Então, tudo ali funciona. Tudo ali é vida no rio, né? É vida. Agora vê um poço de água parada. Aí você diz, mas tem vida também, Amara. Tem vida, mas vida parada. Vida de quê? Vai criar o quê? Lodo. Vai criar bactéria. Vai criar o dengue, que vai picar a gente e a gente vai adoecer. Então, as pessoas que vivem na inércia, ou seja, parados, sem objetivo nenhum, sem querer fazer algo, porque muitas vezes diz assim, olha, a questão do trabalhador voluntário. A maioria dessas pessoas que são pessoas que inertes, sem ânimo, sem força de vontade, quando você chama para fazer um trabalho voluntário, posso não. Eu não tenho dinheiro não. Mas não é dinheiro, eu não preciso de dinheiro para ir fazer. Aonde é que precisa de dinheiro para você reerguer alguém moralmente? A pessoa está ali, certo? Passando por um problema moral muito grande. E você vai lá e dá toda a força a ela, certo? Empresta o ombro, empresta o ouvido, e faz, e providencia isso, providencia aquilo. Como é que você pode dizer que isso não é bom? Que não lhe traz nada de bom? E que vai gastar dinheiro com isso? Aonde? Não gasta dinheiro nenhum, não é? Então, a sombra que ele fala é justamente
essa sombra que a gente deixa caminhar na frente da gente e atrás também. E nós precisamos de luz, como eu falei no início. Luz para que ilumine o nosso caminho e ilumine o caminho do próximo também. Ok? Até a próxima, se Deus quiser.